Olá, nós vimos então na aula passada como usar a definição de limites para poder calcular ou mostrar que um determinado valor é limite de uma determinada função. Nós comentamos naquela aula que aquela técnica não é razoável para obter a demonstração desses valores, primeiro porque não é usada para achar o limite, só demonstrar que uma determinada função tem determinado limite, e segundo que ela pode se tornar muito complexa se a função for muito difícil, muito enrolada. Então, nós precisamos agora chegar a um estágio mais avançado. Já que nós definimos o objeto matemático chamado limite, nós podemos agora definir, demonstrar algumas propriedades. Para demonstrar essas propriedades, nós temos que usar a definição. E aí, toda vez que nós estivermos usando as propriedades que facilitam o cálculo do limite, implicitamente nós vamos estar usando a definição, porque a definição foi usada para demonstrar a propriedade, ok? Então vamos passar para a definição de algumas propriedades. Nessa aula eu vou definir algumas propriedades, algumas 3 propriedades iniciais. São várias, né? Então é interessante definir o 3 aqui, demonstrar 3 e depois eu demonstro as outras na próxima aula, tá certo? Então vamos primeiro na primeira propriedade demonstrá-la, que é o limite de uma constante. Ora, o que eu quero dizer com o limite de uma constante? Quer dizer que se C é uma constante, o limite dele é ele mesmo. Basicamente é isso que eu estou dizendo. Não importa qual seja o x tendendo para qual a. Isso é razoável porque a função constante, se vocês imaginarem aí, é uma função horizontal. Pouco importa onde você está no eixo x, ela vai dar sempre a mesma coisa. Isso vai aparecer na demonstração e a beleza disso aí, tá bom? Então vamos lá. Eu boto na definição. Ou seja, eu digo que sempre que para todo epsilon maior que zero, né, usando a definição total, né, para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que se isso aqui acontecer, então isso aqui acontece, tá certo? Só que notem bem, C, f de x agora é o próprio C. Esse C aqui eu coloquei por conta do limite. O f de x agora eu tenho que colocar aqui, mas o f de x é o próprio C. Quando eu faço isso, o que eu obtenho aqui? Mantendo toda a definição como já estava lá, eu obtenho que C menos C em módulo, que é igual a zero, tem que ser menor que epsilon. Agora, olha só, eu já estou dizendo na minha definição que o epsilon é maior que zero. Qualquer epsilon que eu possa escolher é maior que zero. E aqui eu estou usando que o epsilon é maior que zero. Então, isso aqui é sempre verdadeiro, tá? Então, eu tenho uma proposição do tipo se P, então verdadeiro, tá certo? Então, se P for verdadeiro ou for falso, não importa, porque a implicação lógica vai ser sempre verdadeira quando o seu consequente é verdadeiro. Então, essa expressão lógica que aqui está, essa expressão completa aqui, né? Tá? É uma expressão lógica, uma proposição lógica, ela vai ser sempre verdadeira. Ora, se ela é sempre verdadeira, por conta da natureza lógica de uma implicação, né, da implicação, então o limite está demonstrado, tá bom? Vamos fazer agora uma demonstração de uma coisa um pouquinho mais complicada, que é a seguinte: se uma determinada função f de x ela tem um limite, então eu estou dizendo que ela tem um limite, que o limite é igual a L, tá? No nosso caso especificamente aqui, o limite da nossa função vai ser igual a L, tá bom? Tá aqui escrito. E se C é uma constante, então o limite da multiplicação da função pela constante é a mesma coisa que a multiplicação da constante pelo limite, que é igual a CL. Tá bom? Vamos fazer essa demonstração. Eu começo sempre do mesmo ponto. Só que agora eu tenho uma informação de que a minha função f tem um limite L. Então vamos botar essa informação aqui, tá bom? Mas essa informação, como é que eu traduzo essa informação em termos da definição? Primeiro que está aqui, né? Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Tal que se módulo de x menos a for menor que delta, então vai acontecer que o f de x menos L é menor que epsilon. Mas isso eu sei que é verdade, tá? Isso aqui eu sei que é verdade, porque eu sei que a função tem limite L. Mas então o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar dos dois lados, sem alterar a desigualdade, por um módulo de C, que foi o que eu fiz aqui. Multipliquei pelos dois lados por módulo de C.
Vejam, dizer que para todo epsilon maior que zero é a mesma coisa que dizer para todo C epsilon maior que zero. Percebe? Porque eu posso pegar qualquer epsilon. Então, eu multiplicar por um C ou não faz a menor diferença desse lado aqui. Porque qualquer que seja o epsilon, um C epsilon vai ser um epsilon também. Tá certo? Desse lado aqui, por outro lado, eu posso colocar o C para dentro. E aí eu fico com isso daqui. Eu posso chamar esse epsilon aqui de um epsilon estrela. E eu venho aqui, só para mudar o nome, para não ficar sendo a mesma coisa, né? Eu venho aqui e coloco um epsilon estrela aqui. Faz a menor diferença. Para todo epsilon estrela maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se x menos a for menor que delta. Então, CF de x vai ser menos CL, vai ser menor que epsilon estrela. Ora, isso é a definição do limite da função CF de x. E o que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que esse limite da função CF de L, ele é exatamente o CL, né? Que é o que está escrito aqui, tá bom? Então, se aparece um CL aqui, é o que está sendo dito para mim como sendo o limite. Então, isso implica então dizer que está demonstrada a propriedade original, ok? Então, vamos à última propriedade desta aula, tá bom? É a propriedade chamada limite da soma. Eu quero mostrar o seguinte, que se a função f de x quando x tende para a, tem limite igual a f maiúsculo, e se a função g, quando x tende para a, tem como limite o g maiúsculo, então o limite da soma vai ser igual à soma dos limites. É isso que está querendo dizer aqui. Isso aqui é a soma dos limites, né? F mais g é a soma do limite da fzinha com o limite da gzinha, tá bom? Vamos demonstrar isso aqui. Demonstração um pouco mais complicada agora. Vamos lá. Então, eu sei duas coisas. Eu sei que a f tem um limite, que é o f grande, e a g tem um limite, que é o g grande. Eu expresso isso com essas duas proposições que aqui estão. Como o epsilon f, em princípio, não tem que ter nenhuma relação com o epsilon da g, eu coloquei esses índices aqui para deixar isso claro. A mesma coisa para o delta. Então, as definições estão aqui, eu não vou repetir, porque ficar lendo isso toda hora é cansativo. Eu simplesmente coloquei a demonstração, a definição, e eu agora vou fazer uma escolha de um delta que vai me permitir falar de um delta só, ao invés de ficar falando de dois deltas diferentes. Quem é? Eu escolho o delta, que é o máximo do delta F e do delta G. Escolhendo esse delta, eu posso agora falar só do delta, tá? E atendendo essa exigência que está aqui, ou seja, tirando esses dois aqui, eu vou ter as duas coisas acontecendo. Porque aí ambas acontecem simultaneamente, né? Tanto esse quanto esse acontecem simultaneamente. Então, os seus consequentes têm que acontecer simultaneamente também. E aí o que eu faço? Eu somo. Agora que eu tenho só um delta, deixo aqui o delta paradinho. Eu ainda tenho dois epsilons, né? Daqui a pouco eu resolvo isso. Eu tenho que sempre que o x menos a for menor que delta, a soma desses dois aqui, porque eu fiz a soma, né? Ela vai ter que ser menor que epsilon f mais epsilon g. Mas percebem agora que epsilon f mais epsilon g é um epsilon estrela qualquer? Porque se pode ser isso para qualquer epsilon f e qualquer epsilon g, então pode ser para qualquer epsilon estrela. Eu não preciso ficar falando desses dois individualmente. Então eu posso substituir esse para todo epsilon f maior que zero, que está aqui. Posso substituir para todo epsilon g maior que zero por um para todo epsilon estrela maior que zero. Eu chego então, é o que está dito aqui, né? Eu chego então manipulando agora esses módulos, né? Eu tenho esse aqui, ó, que é a soma de dois módulos. Eu uso a desigualdade triangular para mostrar que a soma desse módulo com esse módulo aqui é necessariamente maior, né, a o módulo da soma. Isso é a desigualdade triangular, tá? A soma dos módulos é maior
que o módulo da soma. Então eu uso esse resultado, esses dois resultados aqui embaixo para obter o quê? O meu epsilon, eu chamei de epsilon estrela, mas aqui eu estou chamando de epsilon. Se para todo epsilon maior que zero existe delta maior que zero, tal que x menos a é menor que delta, aquele delta que nós obtivemos lá no meio. Vejam, eu tenho uma relação de desigualdade aqui, ó. Nessa relação de desigualdade aqui em cima, eu posso juntar o f com o g, com a soma de fzinho mais gzinho. Eu posso juntar o f com o gzão, que fica uma soma de fzão mais gzão, então eu fico com isso que está aqui. E isso vai ser menor que o quê? Que o epsilon, que é a soma daqueles dois epsilons das funções originais, tá certo? Então eu mostrei que eu posso chegar numa expressão como essa, simplesmente considerando aquele delta que eu mencionei e a soma dos epsilon. Mas essa expressão aqui nada mais é que a expressão desse limite aqui, ó. Não é isso? Olha só. No lugar do limite está aparecendo f mais g. No lugar da função está aparecendo fzinho mais gzinho. Então é exatamente isso que eu tenho. O limite da f mais g com x para a é igual a fzão mais gzão. Ok? Então fica demonstrado que quando o limite das funções individuais existe, ambos, tá? O limite da soma é igual à soma dos limites. Ok? Então isso finaliza essa aula. Eu vou mostrar mais propriedades na aula que vem, mas por enquanto, obrigado por assistir.